Olá, meus amados, tudo bem? Que bom poder novamente estar com vocês para falar a respeito do consolo do nosso Deus. Temos estudado de uma maneira assim um pouco mais vagarosa e talvez mais profunda sobre o consolo de Deus. Vimos que no Antigo Testamento o consolo de Deus era no sentido de que eles deveriam ter forças para enfrentar as batalhas, para enfrentar os inimigos. Vimos também que no Novo Testamento são 5 palavras diferentes, mas que mostram muito mais do que um conforto, um consolo de palavras, mas sim de ações. E o texto que mais nos chama a atenção e nos dá alegria é quando, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Deus se coloca ao nosso lado para nos dar consolo. A construção da frase é assim: ele se coloca ao nosso lado para nos dar consolo. Vimos também que ela é prometida, né? Prometida tanto em Cristo Jesus, na sua morte, que nos consolou da condenação eterna, quanto após a sua ressurreição, nos dando o consolo de que nós vamos ser ressurretos também, nos deu o Espírito Santo, aquele que ele havia falado lá no capítulo 14 de João, na noite em que foi traído, que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro consolador a fim de que estivesse para sempre conosco. E pela graça de Deus, então, nós temos este consolo profundo, né? E um consolo muito grande, e eu vou falar apenas de quatro, digamos assim, medidas do consolo de Deus. A palavra de Deus é muito rica com relação ao consolo, mas eu separei quatro réguas, quatro medidas, né, do consolo do nosso Deus. A primeira, né, a mais profunda, está no livro de Isaías. Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo de número 11. Isaías 66, 11. Ele faz novamente aqui uma comparação, como ele já fez em outra ocasião, no versículo 13, por exemplo, quando fala que o amor de Deus é tanto comparado ao amor de mãe, né, que nos consola, que nos conforta. Então aqui nós vemos em Isaías 66, versículo de número 11, ele diz assim sobre a medida do amor de Deus, do consolo de Deus para manifestar o seu amor. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Deus compara uma criança sendo amamentada. A criança, quando chora, ela é consolada quando a mãe traz para junto de si, e lá a criança começa a ouvir o batimento cardíaco da mãe, que ela ouvia lá no útero, né? Lá dentro da mãe ela ouvia, então estava acostumada com aquele som, e aquele som trazia para ela conforto e crescimento. Então, por isso que a criança colocada no seio da mãe, ela mama e ela dorme tranquila, porque ela está acostumada com este bater do coração. Então, com esta figura de pediatria, com essa figura nós podemos ver Deus dizendo aqui que o seu consolo é como o leite que a criança toma. E nós sabemos que o leite materno é uma vacina natural, não existe nada que se compare aos nutrientes do leite materno. E com esta figura também, o apóstolo Pedro, ele usou dizendo que nós queremos o genuíno leite, adólon. Adólon, o leite adólon para o grego, era o colostro. Colostro é aquele primeiro leite que desce da mãe, né, que é mais amarelado, é mais grosso, tem muito mais nutrientes para a criança recém-nascida. Deus é sábio, ele sabe como fazer tudo. E aqui ele põe esta comparação para nós, que a consolação de Deus é como o leite abundante de uma mãe
E assim a criança fica totalmente satisfeita, cresce e também é vacinada. Então, o consolo do Senhor para conosco tem todo esse afeto, essa abundância de afeto, esta abundância de nutrientes espirituais, essa abundância de carinho, e o consolo de Deus nos vacina contra os problemas que a vida vão trazer para nós. Sim, nós somos castigados por muitas circunstâncias terríveis, né? Vamos dizer assim, vírus espirituais, mas o texto fala que ele é como a mãe que amamenta abundantemente. O consolo de Deus é derramado sobre nós de forma abundante, transborda. Veja, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, novamente essa figura aparece com duas frases, duas palavras, melhor dizendo, dentro desse texto. Segunda carta aos Coríntios 1, versículo 5. No versículo 3, ele fala que Deus é o Pai de toda consolação, né? Ele se coloca ao lado para nos consolar, né? E nos conforta em toda tribulação, versículo 4. Agora no 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, foi muitas chibatadas, xingos, o carregar a cruz, as ofensas. Então, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam com grande medida ao nosso favor, tudo aquilo por causa de nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Abundância. Assim como Jesus teve um sofrimento abundante, fizeram de tudo contra ele, assim também, na medida do sofrimento de Cristo, também é a medida do seu consolo. Aquilo nos faz bem, é abundante, é rica, é completa. Mostra nesses dois textos que lemos que o Senhor, quando derrama o consolo sobre nós, faz de tal maneira que transborde, ultrapasse aquilo que nós necessitamos e o consolo que Ele pôs no meu coração tem que transbordar para o outro, tem que atingir o meu próximo. É tão grande que é suficiente para mim e para o meu próximo. Esta figura que tanto Isaías quanto Paulo estão mostrando para nós da abundância do consolo. É suficiente para mim e tem que transbordar, sair de mim para atingir outros. Hebreus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, firme, segura, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja o que ele fala de como é o consolo de Deus, o alento que Deus derrama sobre nós. Forte, esta é a figura, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, os que corremos para o refúgio. Refúgio, o Senhor nos acalenta, o Senhor é o refúgio. Na escola dominical passada, nós falamos sobre o Salmo 61, e ali foi falado que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa torre forte. Assista eu no tabernáculo e me esconda debaixo das suas asas. Aquele abraço afetuoso e ao mesmo tempo
forte, poderoso. Ele é afetuoso, caloroso como o abraçar da ave nos seus filhotes para não destruí-los, mas ao mesmo tempo ao redor de si é como se fosse uma caverna na montanha. O consolo de Deus derramado sobre nós é forte. Nada se compara. É abundante. Não existe aquilo que venha a figurar a não ser o amor de mãe, a não ser o aconchego da mãe. Nós estamos vendo que Deus nos consola de várias maneiras. Ele nos consola instruindo, corrigindo. Ele nos consola com palavras doces, também com palavras de instrução e correção. O consolo de Deus é perfeito. Somente Ele completa as nossas palavras no meio de sofrimentos de outros, mas ao mesmo tempo que é abundante, mostra que Ele é bom para mim e é bom que eu transborde e passe para outros. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2:16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Graça console os nossos corações e os confirme em toda boa obra e em toda boa palavra. Eterna consolação. A pergunta é: desde quando Deus está nos consolando? Desde o momento que eu comecei a ficar triste? Não. Desde a cruz do Calvário? Não. Desde o momento em que ele perdoou Adão e Eva? Não. Desde o momento que antes de corrigir Eva, ele colocou a esperança no coração dela, em Gênesis 3,15? Não. Desde antes da fundação do mundo. Percebam, as Escrituras mostram que Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Deus elaborou a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Mostra tanto Paulo quanto Pedro escrevem sobre a eficácia do sangue de Cristo, e Pedro escreveu assim. Vejam bem, primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que se acabam, estragam, como ouro, como prata ou ouro, fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Deus começou o consolo na nossa vida desde os tempos eternos. Desde antes da fundação do mundo, quando ele determinou que um dia ele se faria filho dele mesmo para ir para a cruz por nós, nos preparou um reino. Nós vemos que na volta de Cristo, narrada por Mateus, Mateus fala que Jesus dirá quando se assentar no trono da sua glória: vinde benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus preparou antes de criar o universo, Ele preparou um reino para nós. Ele preparou uma maneira de entrarmos nesse reino, o sangue dele mesmo, em Cristo Jesus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos chamou através do sangue de Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos justificou antes da fundação do mundo. E Deus já nos glorificou antes da fundação do mundo. Romanos 8, versículo 30.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todos os verbos ali estão no pretérito, estão no passado. Porque antes de tudo, Deus já havia preparado isso. Isso é um consolo eterno. Não podemos nos esquecer jamais que Deus já nos conhecia antes de fazer o universo. Antes do haja luz, já havia a determinação do seu amor derramado por nós através do sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. É o hino 88 do Novo Cântico. Realmente é isso. E aqui nós vemos que o amor de Deus é derramado por nós, o consolo de Deus é derramado em nós abundantemente, de uma maneira muito forte e afetuosa ao mesmo tempo, e é eterno. O consolo veio antes da fundação do mundo. Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, versículo de número 1. Isaías 12, versículo de número 1. O consolo de Deus é o motivo do nosso louvor. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Deus, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Graças te dou, porque tu me consolas. A consolação que recebemos do Senhor é a motivação do nosso culto. Dirige os nossos atos de adoração, dirige os nossos atos de louvor. Assim como a santidade de Deus nos mostra reverência na hora do culto, aqui fala também que o consolo de Deus é um motivo para adorarmos. É um motivo para louvarmos o seu nome. Adoramos pelo que ele é. Louvamos pelo que ele fez, faz e fará. Então essa é a diferença entre louvor e adoração. Adoramos porque ele é consolo e desde antes da fundação do mundo já nos consolava. Desde antes da queda de Adão e Eva já nos consolava, preparando o reino, a entrada nesse reino, a santificação, a glorificação. Que Deus, que consolo! Ele é a motivação do meu cantar, do meu viver. Isaías 49, versículo 13. Isaías 49, 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. O Senhor consolou o seu povo. Que toda a criação se junte para engrandecer ao nosso Deus, que é consolo. O que é o consolo e como esse consolo é constituído? Ele é de abundância, ele é de força, ele é eterno e ele é a razão dos nossos louvores. Quando nós tentamos consolar alguém que está de luto, às vezes aquela palavra, meus pêsames, ou então meus sentimentos, né? Soa no ouvido de quem está de luto uma coisa tão vazia, tão fria. Que sentimento? Você tá sentindo o que eu estou sentindo? Isso não é legal. É padrão, né? É tradicional, é cultural, mas não traz eficácia no consolo. Mas quando nós abraçamos a pessoa que está em luto
e falamos assim: que Deus traga o consolo verdadeiro no seu coração. Que Deus complete as nossas palavras dentro da sua alma. Isso sim traz consolo, porque Deus é a fonte do consolo. Ó Pai amado, queremos engrandecer o teu nome, porque o teu consolo motiva a nossa adoração e louvor. Queremos engrandecer o teu nome, porque o teu consolo em nós é abundante, é forte, e descobrimos que é eterno. Desde antes da criação do universo, o Senhor já tinha tudo elaborado para nos consolar. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Agradecemos, ó Deus, porque o teu consolo não se restringe apenas nos momentos em que estamos tristes, mas ele nasceu antes do universo nascer. Nós queremos agradecer e viver e transbordar esse consolo. Nos ensine a fazer isso, ó Deus, a transbordar o consolo e o conforto que o Senhor nos dá para aqueles que precisam. Que todos vejam e entendam e que vivam para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Foi o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Deus nos ama, Deus nos consola de maneira abundante, forte, eterna e motivadora da adoração.